Parte 3, então, do dia... Vamos aqui consultar, né? Do dia 33 desses meus vídeos sobre relatos a respeito do período em que estive no escritório de contabilidade, que inclusive já faz quanto tempo? Hoje é dia 1º de agosto de 2025. E esse meu relato aqui aconteceu o 33º dia, no dia 27 de 7 de 2023. Portanto, tem 2 anos já que eu estive no escritório de contabilidade. O tempo passa, né? E aí, ainda bem que na época eu na verdade, planejei isso, né? Assim que eu saí do escritório, eu fiz todo por escrito, dia após dia, tudo que eu fazia justamente para conseguir gravar aqui para o canal. E, bom, já estou quase terminando esses relatos e vamos ver qual será a continuidade dessa minha saga aqui na contabilidade, se eu abro um escritório, enfim, são coisas da vida que a gente tem que escolher. O fato é que hoje quero tratar sobre a continuação, né, desse 33º dia, que ocorreu numa terça-feira, como já disse, no dia 25 de 7 de 2023, onde eu mostrei como que fiz a distribuição de lucros entendendo 3 cenários. Também tratei sobre a conciliação antes mesmo de fazer a distribuição de lucros e também sobre o fechamento e zeramento, que é uma importante etapa da contabilidade, antes mesmo de você ir para o finalmente, que é o que eu vou tratar no vídeo de hoje, ou seja, a emissão dos relatórios. Porque a contabilidade, no final das contas, ela precisa registrar todos os fatos contábeis, né? E aí, feitos, na verdade, todos esses lançamentos e registros dos fatos contábeis, eles se configuram ou eles se apresentam a partir de relatórios contábeis. E quais são esses relatórios contábeis? É isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Mas, antes de tratar sobre o assunto específico do vídeo de hoje, ou seja, a parte 3 do 33º dia, preciso dizer que, contextualizando, né, estou construindo essa playlist aqui sobre rotina contábil apenas com relatos dos dias em que eu trabalhei no escritório de contabilidade, que foram aproximadamente 40 dias, mas não 40 dias corridos. Eu frequentei o escritório de contabilidade uma vez por semana, por meio período, ou 2 vezes por semana, sendo que cada visita minha ou estadia minha naquele escritório contava como um dia. Então, na verdade, estive no escritório de contabilidade por mais de 3 meses, acho que mais, inclusive. Teria que verificar aqui certinho as datas, mas foram vários meses trabalhando no escritório, porque eu de fato entrei pensando nisso, apenas para ter uma ideia. E lá eu entendi que existem departamentos gerais de contabilidade. E quais são esses departamentos gerais? Existem alguns, mas os 4 principais são o departamento de contabilidade, que foi o departamento onde eu trabalhei, ou seja, a minha breve experiência no escritório foi, no escritório dos outros, né, foi nesse departamento onde é feita a escrituração. O segundo departamento é o departamento pessoal, ou então RH, que cuida da folha de pagamento. O terceiro departamento é o fiscal, que cuida dos tributos em geral, né? Então é o DF, departamento fiscal. E por fim o departamento legal, que cuida de questões além dessas, né? Ou seja, questões mais burocráticas também, tão burocráticas quanto, né? Como o encerramento e abertura de empresas. Eu trabalhei no departamento de contabilidade. E o departamento de contabilidade, ele possui 4 etapas básicas. E quais são essas 4 etapas básicas? Então a primeira delas é a escrituração. E eu sempre trato sobre isso aqui no canal, ou seja, o famoso débito e crédito, sabe? Então isso é feito via planilha do Excel ou então via sistema. Geralmente é feito via planilha que depois é integralizada no sistema. Falando em sistema, a parceira aqui do canal é a Macro System Web, inclusive, eu já estou testando a versão gratuita, volta e meia eu gravo vídeo aqui no canal sobre o sistema, que eu sou embaixador dessa empresa. Então se você quiser testar esse sistema, tem link aqui na descrição, tem uma versão gratuita, e se você optar pela versão e contratar a versão paga, então você pode utilizar o meu cupom que é Alex30, que lhe dará 30% de desconto na primeira mensalidade. Bom, dito isso, voltamos às etapas então da contabilidade. A escrituração, por meio da planilha Excel, por meio de um sistema como a Macro System Web. A segunda etapa é a conciliação, verificação, ou seja, a verificação se todos os lançamentos contábeis estão ok. E aí a terceira etapa é o encerramento, que eu já tratei no vídeo passado. E esse encerramento, ele inclui, inclusive, o zeramento das contas, porque não pode ficar nada no lucro acumulado, então precisa realizar o fechamento e zeramento, que eu fiz inclusive nesse 33º dia. E aí, por fim, a emissão dos relatórios. E quais são esses relatórios que a contabilidade faz? Então, são documentos válidos, né? Por exemplo, termo de abertura, diário, entre outros, que tratarei daqui em diante agora. Então vamos ao ponto do vídeo de hoje, depois de 4 minutos, trazendo esse panorama geral, né? Quais são, portanto, a emissão desses relatórios
feitos nesse 33º dia. Então eu usei um sistema na época que não era Macrosystem Web, né, o sistema lá do escritório do contador, e aí ele me deu o passo a passo, o caminho a ser seguido no sistema. Então eu fui em relatórios, depois diário completo, coloquei uma data inicial, que no caso foi 2018, data final que também foi 2018, e modelo de diário detalhado, diário completo, utilizando DMPL G1, DMPL e DRE Serviço. Optei também pela opção de numerar livro diário, tem essa opção naquele sistema naquela época, 1, 2 e 3 assim por diante. E a ordem de impressão que eu escolhi, porque tem uma ordem de impressão naquele sistema que eu tinha que fazer essa escolha, né? Então foi diário, balancete, balanço patrimonial, DR, DMPL e plano de contas. Fiz um backup disso, que sempre tem que ter salvo na máquina desse documento. E daí o livro diário emitido, ou seja, quais são os relatórios que compõem, portanto, a emissão desse livro diário. Ou então, a ordem, né, desses livros que os compõem. O primeiro deles é o termo de abertura. É legal que fica um documento bem completo sobre toda a contabilidade da empresa. Então, o termo de abertura. Depois disso vem o diário propriamente dito, em seguida o balancete de verificação, na sequência o balanço patrimonial, ano por ano, no caso estou me referindo a 2018, né? Depois a demonstração do resultado do exercício, a DR, depois a demonstração de mutação do patrimônio líquido, também conhecido como DMPL, plano de contas e o termo de encerramento. E a depender da empresa também vai a demonstração de fluxo de caixa. Então veja que isso é um livro diário completo, emitido, que conforme o ano. Eu fiz essa emissão para 2018, 2019, 20, 21 e 22 dessa empresa que eu estava fazendo a contabilidade. Feito isso, tendo esse documento, o próximo passo é arquivar, guardar todo esse processo e, claro, você precisa também enviar todo esse documento via sistema, mas eu não me lembro de ter feito isso. Eu acho que quem gerou esse arquivo, não posso falar o que eu não sei aqui, talvez seja no próximo dia. Qual que é a finalidade, afinal de contas, de se fazer esse documento. Mas uma dessas finalidades é você dispor desses documentos ao próprio cliente. Então o cliente precisa ter acesso a isso. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, deu para ter uma ideia sobre o 33º dia e assim eu finalizo finalmente, deixa eu ver, não, tem mais uma empresa ainda antes de finalizar, cara, eu fiz muita coisa no 33º dia, hein? Então esse foi o vídeo parte 3, no próximo vídeo, parte 4, né? Valeu!